que estamos no caminho certo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho segundo João, capítulo 13. Eu até hoje pela manhã não tinha nada no meu coração. Quem é pregador sabe disso. Tem momentos que parece que não vem nada para nós, né? Você procura e corre e ora e parece que Deus está em silêncio, né? Eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar? Eu dormia e eu falei, Jesus, eu não tenho assim nada que caiu no meu coração. E hoje pela manhã eu madruguei um pouco, falei, eu vou nessa luta, nessa briga com Deus, até Deus compartilhar o meu coração. E hoje pela manhã o Senhor me deu esse texto, que está no Evangelho segundo João, capítulo 13. Eu acho que talvez o pastor Ronaldo compartilhou alguma parte desse texto. Vai continuar. Você é um homem que tem muito conhecimento, então para falar precisa de umas 12 horas, porque é muita bagagem para falar, né? Mas isso é bom, isso é bom. Evangelho segundo João, capítulo 13, eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Amém. Se assente, meus queridos. Minha voz não está tão boa, mas eu vou tentar, aqui debaixo da oração do pastor Noraldino, junto com vocês, trazer esse texto, essa reflexão da palavra de Deus. Esse texto de João é um texto que só é narrado no Evangelho de João. Nenhum outro texto dos Evangelhos narra esse momento de Jesus. E não só o capítulo 13, como até o capítulo 17, é restrito só a João. João compartilha isso. E esses textos, ou esse texto, alguns historiadores dizem que é o texto mais confortador do Evangelho. É um texto assim profundo. Porque Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Aqui diz o texto, antes da festa da Páscoa, uma noite. Jesus sabia que estava chegando o seu momento. Porque Jesus cumpriu rigorosamente a agenda do céu. Ele não antecipou e não fez nada depois. Não, tudo estava dentro da agenda do céu. E ele sabia, como Deus, que a sua morte estava próxima. Que ele iria para a cruz do Calvário. E tudo por estar agendado, Jesus iria para a cruz num dia de festa de Páscoa. E festa de Páscoa, todo o povo ia para Jerusalém, para celebrar este momento. E essa festa, eles ofereciam o cordeiro, porque ali se lembravam da libertação que tiveram do império do Egito, de Faraó. Então todo mundo se reunia em Jerusalém. Então a morte de Jesus seria uma morte que todo mundo iria ver, porque todo o povo estava lá. Todo mundo ia ver a morte de Jesus, o momento crucial de Jesus. E dentro do projeto eterno, dentro da agenda do céu, Deus achou e Jesus achou que era o momento certo de ele ser aquele que iria realmente ser o Cordeiro verdadeiro, que levaria sobre si
todo o nosso pecado e toda a nossa dor. Então era a hora negra de Jesus, era a hora mais difícil de Jesus. Apesar do momento tenso, difícil, Jesus ainda teve condição de instruir os seus discípulos. Porque você imagine que daqui a algumas horas você iria para uma cruz, iria ser blasfemado, humilhado, judiado, crucificado. Mesmo assim, Jesus teve condição como homem de parar um pouco e ministrar aos seus discípulos, ter um momento com eles. E ele entendia que antes da cruz era importante preparar aqueles homens. E é nisso que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, apesar do momento tenso, difícil, nesses 5 capítulos, ele nos traz algumas lições que são importantes para nós, como igreja. Ele nos traz algo que é importante nós pararmos e refletirmos um pouco a respeito de Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Aqui o texto diz que Jesus, sabendo que a sua hora de passar deste mundo para o Pai, que chegou a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, os amou até o fim. A primeira lição que eu entendo e vejo nesse texto, dessa instrução de Jesus, desse momento de Jesus com seus discípulos. Era um momento só com eles. Não havia multidão nesse momento. Era um momento com os discípulos, era um momento da ceia. Queria cear com aqueles discípulos, porque eles dariam continuidade a tudo aquilo que Jesus pregou durante 3 anos. Então era um momento com eles, um momento de compartilhar com eles, de conversar com eles. Não era um momento de multidão. E dentro desse texto aqui diz, Jesus, sabendo que era a sua hora, sabendo que era o seu momento, diz o texto que ele os amou até o fim. Essa lição que ele deixa para nós é que o amor de Jesus por aqueles discípulos, que se estende para nós esta manhã, é um amor incomparável, é um amor incondicional, é um amor sem medida. É bom dizer essa manhã que a cruz não foi um acidente, não, jamais. Que a cruz não foi a trama dos judeus, a traição de Judas, a negação de Pedro, a maldade de Caifás e Anás, a covardia de Pilatos, a crueldade dos soldados. Não foi por causa disso, tudo estava estabelecido na eternidade. Cruz foi projeto eterno, cruz foi projeto de Deus, foi idealizado por Deus. Não foi nenhum homem, não foi Pilatos, não foi os sacerdotes, não foi a traição de Judas que levou Jesus para a cruz, não. Tudo estava estabelecido, tudo estava projetado. E é bom dizer esta manhã que estamos debaixo de uma direção de um Deus, de um Jesus que tem propósito, que sabe o que faz, que não acontece nada por acaso, tudo é estabelecido na eternidade. E aqui eu incluo a nossa vida essa manhã. Nós não somos um acidente, nós não somos uma coincidência, nós somos projeto eterno de Deus. Deus escolheu a cada um de nós, Deus enxergou a nossa vida e nos amou, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar de olhar para nós e ver que não tinha condição, mas o amor dele é incondicional. Ele nos amou e ponto final. Nos amou de tal maneira, diz a Bíblia, que Deus enviou Jesus Cristo para que morresse em nosso lugar. Isso é o amor de Deus. Mas Jesus, sabendo da expectativa que ia para a cruz, sabendo que estava chegando o momento dele, ele não desfocou o seu olhar nos discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Talvez se fosse algum de nós, estaríamos melancólicos, chorando pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades. Talvez se fosse um de nós, estaríamos amargurados, preocupados,
com aquilo que iria acontecer, desesperados, mas Jesus não. Apesar da cruz, apesar da traição, apesar da negação, apesar do momento crucial, apesar de carregar todo o pecado da humanidade, Ele não tirou o olhar dos discípulos, Ele continuou olhando para os discípulos. Jesus é aquele que é o médico ferido, apesar de ter dores, apesar de estar sofrendo, Ele cuida dos seus discípulos, Ele ama os seus discípulos, Ele enxerga os seus discípulos. Apesar desse momento tão difícil de Jesus olha, coloca o seu olhar sobre a vida de cada um dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa, porque Ele sabia que iria passar por esse momento tão crucial. Ele sabia que um iria traí-lo, Ele sabia que o outro iria negá-lo, Ele sabia que quando estivesse na cruz, os seus discípulos estariam longe, o abandonando, mas Jesus não deixou de amar aqueles homens. Jesus continuou olhando para eles, Jesus continuou amando aqueles homens, e diz o texto que Ele os amou até o fim. E quando fala até o fim, está dizendo esse amor completo, esse amor absoluto, esse amor pleno, esse amor perfeito. Apesar da negação, apesar do abandono, apesar da traição, Ele continuou amando os seus discípulos, e diz o texto, e os amando até o fim. Continuou amando com a mesma intensidade, com o mesmo amor perfeito que veio do céu. Apesar de tudo isso, Ele continuou olhando para aqueles homens. Amor de Deus, amor do Senhor, esse amor eterno, o amor do Senhor que foi capaz de deixar a eternidade, a sua glória, e se fazer igual a um de nós. Aqui expressa o amor de Jesus, e eu estendo essa manhã para todos nós que estamos aqui. Deus amou a cada um que está aqui essa manhã. Talvez a começar de mim que estou aqui, eu não sou merecedor de estar nesse púlpito pregando a palavra, porque eu também sou um pecador, igual a todos nós que estamos aqui essa manhã. Mas quando Deus nos enxergou, Ele não olhou as nossas limitações, Ele não olhou as nossas imperfeições, Ele não olhou o nosso pecado, não. Ele foi até onde estávamos, Ele estendeu a sua mão, tirou-nos do lodo do pecado, do erro. Enquanto muitos não acreditavam em nós, enquanto muitos diziam não há possibilidade, Deus olhou para nós e disse: há possibilidade. Ele é criatura, eu amo Ele. E como diz aquele texto, quando o Senhor estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele me amou, Ele me enxergou, Ele me viu, Ele me levantou, Ele me resgatou, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Morreu por nós numa cruz de cruz. Talvez nenhum homem pode explicar a extensão e a plenitude desse amor. Tem um cântico de Luiz de Carvalho que diz assim: se todos os mares fossem tinta, e todas as árvores fossem pena, e todos os homens escrivões, nem mesmo assim poderia descrever o amor de Deus. O amor de Deus que excede todo entendimento. O amor do Senhor pela nossa vida. Ele se tornou, Ele é rico, se tornou pobre. Ele foi perseguido, odiado, Ele foi zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregou sobre o seu corpo o nosso pecado, mas continuou nos amando, continuou olhando para cada um de nós, apesar de saber que tinha um no meio deles que iria traí-lo, Ele continuou amando aquele homem. E nessa manhã, se sinta amado por Deus, se sinta querido por Deus, não se ache o menor, não se ache
acham abandonado, se esqueceram de mim, abandonaram a minha vida, Deus me deixou. Não, receba o amor de Deus essa manhã, receba o abraço do céu esta manhã. Deus te ama, não por aquilo que você tem, não pelo diploma que você tem, não pelas posses que você tem. Deus te ama do jeito que você é, da maneira que você é. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele te ama essa manhã. Se sinta amado, se sinta querido por Deus, o nosso Todo-Poderoso. Se sinta amado por Ele, porque Ele não lança fora nenhum de nós. Talvez muitos de nós, por alguém pisar na bola em alguma situação, nós colocamos de lado, pegamos a nossa caderneta e apagamos aquele como amigo. Jesus não. Apesar de traição, apesar de negação, apesar de abandono, Ele não abandonou nenhum deles. Ele continuou amando a cada um deles. Se sinta amado essa manhã por Jesus. Sinta o amor de Jesus na tua vida. Se você está de cabeça baixa, está desanimado, saiba essa manhã, Deus está falando. Jesus nos amou de tal maneira, o Senhor nos amou de tal maneira. Se sinta amado pelo Senhor, se sinta querido pelo Senhor. Mas pastor, eu tenho falhas, tenho pecados. Deus enxergou isso em você quando Ele te escolheu. Ele sabia que você era limitado, Ele sabia que você era fracassado, Ele sabia que você tinha fraquezas, mas mesmo assim Ele te amou e te escolheu, e fez de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma outra lição que eu vejo aqui é que diz o texto que durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Agora vai ser mais estreito. Aqui uma outra lição: o perigo da máscara, o perigo de pessoas que estão dentro da igreja. Judas Iscariote, ele foi escolhido igual aos outros discípulos, não é verdade? Diz o texto que Jesus foi para o monte o quê? Orar. E pediu orientação do Pai qual seriam os seus discípulos. E quando ele escolhe os discípulos, Judas está entre eles. Então Judas foi escolhido debaixo de oração. Ele foi escolhido pelo Senhor. Ele não foi ao acaso. E Judas teve a oportunidade de andar com Jesus 3 anos. Ele caminhou com Jesus 3 anos. Ele viu muitos milagres de Jesus. Ele viu o cego enxergar. Ele viu o morto ressuscitar. Ele viu o paralítico andar. Ele viu Jesus restaurar vidas. Mulher samaritana, gadareno. Ele viu tantos prodígios de Jesus. Ele viu Jesus trazendo palavras que traziam edificação, alento para a alma. Ele teve a oportunidade de andar com Jesus. Com certeza ele foi um daqueles 70 que Jesus disse: vai 2 em 2, vai nas casas e orai pelos enfermos, e cura, e libertação, e faz a obra. Eu tenho certeza que Judas também estava naquele grupo. E com certeza Judas foi usado para orar pelo enfermo, para expulsar demônios, para restaurar vidas. Judas teve a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar das boas novas do Evangelho. Judas teve toda essa oportunidade. Ele andou com Jesus, ele caminhava com Jesus. Mas diz o texto que chegou um momento que o diabo foi e entrou na sua vida. Ele se deixou ser usado pelo diabo. O diabo foi, deu sugestões a ele, e ele levou a sério aquilo que o diabo disse. Ele foi e negou Jesus. Não negou, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele andava com Jesus. O que eu quero mostrar aqui essa manhã
é que tem pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que desceram as águas, pessoas que exercem algo dentro da igreja, mas são parecidos com Judas, usam máscaras, dizendo que são crentes, que são fervorosos, que pregam, que cantam, que fazem trabalho na igreja, que exercem liderança, mas por trás dessa máscara existe um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, que ainda não foram convertidos, que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Você sabe que no nosso meio existem cantores que cantam para crente, mas não são crentes. Você sabia disso? Que tem alguns que cantam, você chora e você se pranteia na presença de Deus, mas são pessoas que dizem: eu canto para crente, mas eu não sou crente. Tem pessoas que usam o púlpito e pregam para crentes, mas também não são crentes. Existem muitos que usam o púlpito, que pregam, e o povo glorifica, e o povo pula, e o povo chora, e o povo sente a presença do Senhor, mas são pessoas que não têm compromisso com a verdade, que usam uma máscara de santidade, que dizem que são pregadores do Evangelho, que dizem que são servos do Senhor, mas não têm compromisso nenhum com o Senhor. Tem muitos que estão assim, que exercem uma liderança, que são líderes, que mostram que são crentes de verdade, que são batizados, que desceram as águas, que são membros da igreja, mas que continuam usando uma máscara, escondendo debaixo dessa máscara quem verdadeiramente ele é. Judas era assim, mas a dificuldade ou a verdade é que Judas, Jesus já sabia quem ele era. Jesus já sabia da motivação que tinha no coração dele. Jesus já sabia das intenções do coração dele. Mas Jesus é aquele que sempre acreditou que ainda havia possibilidade. Só que Judas preferiu amar mais o dinheiro do que a Jesus. Preferiu as coisas materiais do que a Jesus. Infelizmente, existe muitos no meio da igreja, e o Senhor está falando conosco esta manhã, que são convencidos, mas não são convertidos, que continuam sendo a mesma pessoa, que continuam vivendo a mesma vida de quando não conheceram a Jesus, que continuam tendo as mesmas atitudes de um homem carnal. Se pisar no meu calo, eu chego junto, eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, é olho no olho e dente no dente. Comigo é assim, as coisinhas vão não é na conversa, não é no compartilhar, é no soco mesmo, é na briga mesmo. Tem muitos igual a Judas, que dizem que são crentes, mas continua sendo a mesma pessoa. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas é necessário ter um joio para saber quem é trigo. Paulo sempre falou para Timóteo: cuidado, Timóteo, tem gente no meio da igreja que não tem compromisso com a igreja. Tem gente no meio da igreja que não leva a sério a verdade da palavra. Cuidado com eles. E eu digo para nós hoje, como Paulo disse para Timóteo: cuidado com aqueles que estão no meio da igreja, que dizem que são crentes, que são dizimistas, que pregam bem, que cantam bem, que fazem um trabalho bem, mas por trás daquela máscara são pessoas que não aceitaram Jesus de verdade, não tiveram um encontro com o Senhor, não tiveram um momento com o Senhor. Por isso, quando eu olho esse texto, eu entendo que nós temos que parar de vez em quando, olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, sonda o meu coração,
Vê se eu não mudei o foco da minha vida. Vê se eu não inverti os valores da minha vida. Senhor, sonda a minha vida. Porque muitos de nós, eu incluo nesse pacote, começamos a pensar mais no dinheiro, começamos a pensar mais nas coisas materiais, e deixamos de entender que nós não temos que ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. De vez em quando é bom parar um pouquinho e dizer: Senhor, sonda. Será que eu tenho mudado algumas atitudes? Será que eu continuo tendo compromisso com o Senhor? Será que eu continuo me derramando na presença do Senhor? Será que eu continuo subindo neste lugar, apesar de ser pregador, apesar de ter feito um seminário, apesar de conhecer a palavra, eu subir aqui entendendo, eu continuo sendo servo, eu continuo sendo instrumento de Deus, eu continuo falando a respeito do Evangelho que salva, que cura, que renova, que batiza com o Espírito Santo. Precisamos a cada dia nos arrepender e dizer: Senhor, quebra alguma coisa na minha vida, porque eu não quero perder o foco. Judas começou muito bem, estava junto, mas ele deixou o diabo entrar na sua vida. Cuidado, que o diabo está se andando na nossa vida. Não brinca com o diabo. O diabo é astuto. E as propostas que ele vem para nós, elas são perfeitas, tentadoras, maravilhosas. Você já assistiu aquele filme Advogado do Diabo? É antigo, mas ali tem uma verdade. Aquele personagem que fazia, que eu esqueci o nome dele, é um passivo. É isso aí mesmo. Al Pacino, obrigado. Ofereceu para aquele jovem advogado uma vida de riqueza, de sucesso. Não perdia uma causa. Era um homem que começou a ser solicitado, endeusado. Só que o diabo é assim. Ele dá e ele tira. Tudo é enganação. Tem muitos que o diabo já lançou, já jogou a corda, o laço. E muitos não estão atentos. E a Bíblia diz: vigiai e orai. Vigia, meu irmão. Pastor, eu era um drogado, deixei a droga e pode fazer à minha frente o que quiser, que não acontece mais nada comigo. Cuidado, pecado não se brinca. Você continua sendo gente. Pastor, eu era um cachaceiro, eu era aquilo, e pode beber, pode fazer o que for. Cuidado. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você tem se envolvido. Porque o diabo é sutil. Ele trabalha, ele vai, ele te tenta. Ah, eu sou crente, eu era mulherengo, era isso, aquilo, mas cuidado. Você pode orar no monte, jejuar 30 dias, orar. Quando você descer do monte, você continua sendo gente. Continua tendo as mesmas fraquezas. Continua sendo ser humano. O que o Senhor está dizendo essa manhã para nós: glória a Deus. Deixa eu sondar o teu coração, para que você não perca o foco, para que você entenda que o reino de Deus é mais importante do que o reino do mundo. Que as prioridades nossas não é o dinheiro, não é as posses. Nós temos que trabalhar porque temos que sustentar a nossa casa. É no suor do rosto. Mas quando eu começo a crescer no meu coração o desejo de querer mais, de ter mais, de possuir mais, eu começo a perder a essência daquilo que eu fui chamado. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu fui chamado para ser discípulo do Senhor. Eu trabalho para sustentar a minha casa, eu me dou para sustentar a minha casa, mas a minha motivação maior, o meu desejo maior é cumprir a vontade de Deus na minha vida. A minha prioridade é pregar o reino do céu. Eu não sou mais aquele homem do passado, porque agora Cristo vive na minha vida. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Agora eu
amo o próximo, agora eu me dou, agora eu perdoo, agora eu me gasto, agora eu faço a obra, porque Cristo está na minha vida. Cristo está na minha vida. Muitos de nós nos tornamos materialistas. Não sei. Quanto mais temos, mais queremos. A Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Irmão, Deus continua olhando para a tua vida. Deus continua suprindo as suas necessidades. Não perca o foco. Não deixe as coisas materiais atingir a sua vida, porque Judas amou mais as 30 moedas do que Jesus. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós temos deixado Jesus por 30 moedas. Nós temos vendido aquilo que é direito nosso por amar o mundo. O Senhor está dizendo com nós essa manhã, a começar de mim: deixa eu tirar essa máscara. Deixa eu fazer de você um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Jesus sabia quem era Judas, mas não deixou de dar a ele a oportunidade. Não. O dono desse lugar não é eu. O dono deste lugar não é o pastor Claudino, não é a diretoria da igreja. O dono deste lugar é aquele que sonda o coração, é aquele que sabe a motivação, é aquele que conhece o interior e as motivações da alma. Ele sabe. E o Senhor está dizendo essa manhã: tira essa máscara, rasga ela e deixa eu ser Deus na tua vida. Porque ainda há oportunidade, porque Judas teve oportunidade, mas preferiu vender Jesus, preferiu trair Jesus por 30 moedas que não valiam tanto. Quantos estão trocando Jesus por um prato de lentilhas, por coisas do mundo que passam? Não existe bem maior, não existe algo mais precioso. Jesus na nossa vida, o tesouro maior, a preciosidade maior, a coisa maior da nossa vida. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Deus está falando essa manhã conosco, porque Ele acredita em nós ainda. Talvez você não está traindo, mas está negando. Está omitindo aquilo que Ele colocou como na tua vida. Aí eu fecho esse texto dizendo que depois, sabendo que o discípulo amado dele iriam traí-lo, Jesus pega a vestimenta, tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, cinge com ela, depois deitou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu fecho essa palavra essa manhã. Lição de servo, lição de humildade. Jesus não estava na casa de ninguém, Jesus estava no cenáculo. E diz a história que quem lavava o pé das pessoas, porque aquelas ruas naquela época eram empoeiradas, então era costume de lavar os pés, de entrar numa casa, antes de se assentar à mesa, lavar os pés. Quem fazia isso era o escravo naquela casa, era o servo, que geralmente era um gentil, que fazia essa função de lavar os pés de quem iria estar naquela casa. O anfitrião tinha sempre um servo para fazer isso. Jesus não está na casa de ninguém, está no cenáculo. E aí ele está diante dos discípulos. Só que eles vieram de uma caminhada, e os pés precisavam ser lavados. Só que ele estava junto com aqueles discípulos, e nenhum deles se prontificou a lavar o pé.
precisava lavar o pé. Só que nenhum deles teve a atitude de lavar o pé. Mas por que não teve, pastor? Porque acha que não era função deles, que achava que não era obrigação deles. Mas aí Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que na eternidade fez todas as coisas, aquele que sendo rico se fez o quê? Pobre. Aquele que sendo rei se fez o quê? Servo. Que sendo Deus se fez homem. Sendo soberano do universo, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele tira a vestimenta de si, pega a toalha, pega a bacia e começa a lavar o pé dos discípulos. Aqui eu fecho, não vou me aprofundar nisso, porque as horas já estão correndo. Mas aqui nos dá uma lição do que é Evangelho. Qual que é a essência do Evangelho? Mas Ele é o Rei dos Reis. Mas Ele é o Messias. Mas Ele é o Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhando até a morte de cruz. Jesus chega e diz para eles: olha, o negócio é o seguinte, vocês querem caminhar comigo? Eu estou deixando para vocês o exemplo, que o maior no reino é aquele que serve, que não existe aqui os maiores, que aquele que é o maior é aquele que serve a todos. Ele aqui dá a demonstração de ser o Rei dos Reis, mostrando a sua humildade. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Só que o Evangelho é diferente. O Evangelho não engrandece ninguém. Nós não servimos ao Senhor para ser engrandecido, reconhecido, aplaudido. Nós servimos o Evangelho, pregamos o Evangelho, nos tornamos invisíveis para que o Senhor reine e seja exaltado através da nossa vida. O que Jesus nos deixa de lição aqui, que não deixe subir no coração de vocês que vocês são discípulos, que vocês são usados, que quando vocês falam as coisas acontecem, que vocês oram e o paralítico anda, que milagres acontecem. Olha, vocês continuam sendo servos, vocês continuam pegando a toalha, a bacia e lavando os pés dos discípulos e daqueles que precisam, porque o maior no reino é o menor de todos. Jesus diz para eles, dá essa demonstração para dizer para eles: olha, humildade. Não deixe a soberba subir no coração de vocês. Não se achem o tal, porque vocês estão falando e as coisas estão acontecendo. E eu estendo para nós essa manhã: se Deus tem te usado, se você tem sido uma ferramenta na mão de Deus, glória a Deus por isso. Mas continua sendo servo, continua sendo menor, continua subindo neste lugar dizendo: eu sou menor, que Cristo apareça na minha vida, que Ele seja exaltado na minha vida, e tudo que eu fizer eu faço para a glória de Deus. Se eu tenho sido usado, se você tem sido usado para trazer libertação, para trazer direcionamento para as pessoas, se você tem sido usado para mudar histórias de pessoas, diga sempre: não sou eu, mas é o Espírito Santo que habita na minha vida. Eu sou somente o instrumento dele, a glória dele, o louvor é dele, é tudo para ele, é tudo para ele.
problema é que ninguém toma a iniciativa de pegar a toalha, de pegar a bacia e de lavar o pé dos discípulos ou o pé das pessoas. Eu vi um vídeo, acho que ontem, que eu não sei quem colocou, acho que foi o pastor Ronaldo, né? De um pastor João Baiarim. Naquele vídeo eu fiz questão de ouvir. Eu não gosto de ouvir vídeo muito longo, não. Tem irmão que manda mensagem de 10 minutos. Irmão, é difícil ouvir 10 minutos, viu? Mas eu fiz questão de ouvir esse vídeo de 2 minutos, porque me interessou. Dentro daquela igreja havia uma juíza. Você sabe o que é juiz, né? Uma juíza. Mas aquela juíza disse para o pastor: pastor, não me tire de lavar os banheiros da igreja. Mas ela tem carteira, ela é juíza, ganha muito, tem um alto grau, reconhecimento. Mas ela disse: pastor, não me tire nunca de lavar os banheiros da igreja, eu sinto prazer em fazer isso. Eu sinto alegria de fazer isso. Quantos de nós estamos brigando por causa de um microfone? Quantos de nós estamos brigando para aparecer na igreja? Quantos de nós queremos que as pessoas nos vejam e reconheçam aquilo que fazemos? Não existe reconhecimento maior e melhor quando é o reconhecimento do céu. Não adianta as pessoas me reconhecerem e o céu não aprovar aquilo que eu faço. Eu quero que o céu olhe para mim, para você e diga: você está no caminho certo. Você continua sendo servo. Você continua sendo servo. Você continua não aparecendo, mas o meu nome sendo engrandecido. O que eu digo aqui essa manhã: é necessário termos graus dentro da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, evangelistas e líderes. Mas eu quero dizer essa manhã: todos nós somos iguais perante o olhar do Senhor. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Não importa aquilo que você faz na igreja. Se você lava os banheiros e lava com alegria, o nome do Senhor está sendo exaltado através da tua vida. Igreja não é lugar para que eu apareça, para que eu diga que eu sou melhor. Igreja não é lugar que quando alguém, o pregador entra, o pastor entra, tem que todo mundo se levantar e aplaudir porque está chegando alguém que é importante, que é, olha. Igreja não é lugar que pastor que tem que ter privilégio porque ele é o pastor e ele tem que ter a mesa melhor, a condição melhor, todo mundo tem que estar presente para ele, é obrigado a fazer isso. Não. Honrar sim, reconhecer sim, mas fazer as coisas por obrigação não. O que eu digo aqui essa manhã, como anjo dessa igreja, enquanto eu puder ser pastor deste lugar, e Deus me permitir, que Deus seja engrandecido através da minha vida. Eu não quero aplausos, eu não quero tapete vermelho, eu não quero tapinha nas costas. Eu quero que o céu olhe e me diga: você é meu servo amado, usado por mim, e eu me alegro na tua vida. Vamos deixar de brigar por títulos. Uns querem ser sumo apóstolos, outros querem ser anjos, outros querem ser reverendos, outros querem ser bispos, outros querem ser pastor, outros querem crescer. Parece que no reino de Deus, quanto mais cresce, eu vou dizer, quanto mais você crescer, mais você vai pegar a toalha e vai lavar o pé das pessoas. Eu quero dizer que o maior título que nós temos não é bispo, não é pastor, não é apóstolo, não é reverendo. O maior título é servo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos do Senhor e servimos ao dono da igreja,
exaltação. Eu servo, continuo servo. Às vezes sou anônimo, ninguém me conhece, mas quando me vê, diga: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Mas aí eu fecho dizendo que ele se esvaziou e tomou a forma de servo e se humilhou até o fim e morreu. E aí diz que Deus exaltou sobremaneira, que deu um nome acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Continua sendo servo. Continua pegando a toalha e a bacia. E continua lavando o pé. Que o Senhor olhe do céu. Sabe o que Ele faz? Ele faz assim. Ali está o meu servo. Ali está a minha serva. Que quando está pregando é invisível. Que quando lidera é invisível. Que quando exerce uma função é invisível. Mas as pessoas reconhecem que ele é homem de Deus e mulher de Deus. Esse o céu aplaude. E o melhor reconhecimento vem do céu. Se o céu aplaudir, continua nessa caminhada, porque você está na direção certa, debaixo do querer de Deus, da vontade de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês.